Irmãos, muito boa tarde. É um prazer enorme estar aqui convosco. É a primeira vez que eu estou aqui no púlpito como psicólogo para pregar. É um contexto muito específico, né? E não é à toa que as mãos estão um pouquinho suadas, o coraçãozinho bater mais rápido, né? Mas é uma alegria imensa. Eu já não estava numa igreja, não sei se 100% brasileira, mas muitos brasileiros aqui já estavam numa igreja assim há muitos e muitos anos, né? E quando entrei, senti aquele cheirinho de cantina, né? Domingo à noite, cara, foi muito bom, muito bom, muito bom. E quero ficar depois para sair. Tá bem? Então, irmãos, olha, eu sou o Mateus, como o pastor já me apresentou, sou psicólogo, sou casado, graças a Deus, com a minha esposa Miriam. Eu sou brasileiro, mas já há muitos anos aqui em Portugal, já há quase 15 anos. E sou de uma família missionária, então nós viemos para Portugal chamados por Deus para fazer missões no Algarve. Então ficamos ali muitos anos em Portimão, mesmo no sul, né? E muitos me perguntam o que eu vim cá fazer, cá em Faf, né? Deixei lá Portimão, a zona das praias e assim. Mas temos visto Deus orientar todas as coisas ao longo desse percurso. Então, anos mais tarde, eu e minha família nos mudamos para Torres Vedras, ali na... Obrigado, irmã, muito, Deus abençoe. A minha família se estabeleceu ali em Torres Vedras, que é a região norte do estado, né, do distrito de Lisboa. E em 2020 casei, viemos cá para Faf. E desde então Deus tem me usado na área da psicologia, em vários contextos. E eu há alguns anos migrei para o contexto escolar. Então agora tenho estado a trabalhar no meio que é muito difícil, é dos mais difíceis que já trabalhei, né? E Deus tem nos agraciado com muito trabalho, né? Mas também muitas oportunidades que talvez de outra forma, né, não conseguiríamos chegar às crianças, aos pais, né, e outros familiares. Então hoje eu venho falar sobre parentalidade e seus desafios, que é um tema que me diz muito, né? Ainda mais agora, depois de ser pai, né? Eu, antes de ser pai, eu achava que era um psicólogo ali muito da teoria e até cascava em cima dos pais, tem que fazer assim, tem que fazer assado e tal. Quando passei a ser pai, pera lá, né? Uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, né? E uma coisa que eu quero deixar bem claro, hoje eu falo primeiramente como cristão, depois como pai e só depois como psicólogo, né? Então, só queria fazer uma perguntinha. Temos quantos pais ou mães aqui? Ok. Quantos aqui querem ser um dia? Boa, ok. Essa mensagem é até mesmo para os adolescentes, porque acho que diz muito respeito ao cristão, né? Sermos bons mordomos daquilo que Deus nos dá. E como falamos ontem, né, na conversa, eu, a Gi, o Jorge, meu Deus, desculpa, e a Miriam, nós somos abençoados por Deus de inúmeras formas, mas quando temos um filho é uma coisa assim excepcional, né? E é uma coisa que me assusta muito como pai. Tamanha bênção, mas tamanha responsabilidade que Deus me deu. E daí que esse assunto me diz muito respeito e creio que a todos nós aqui, né? Então vamos falar aqui um pouquinho sobre parentalidade. Eu espero não me alongar muito, já me disseram que eu tenho 45, 50 minutos, né? Então vou tentar dar o meu melhor, tá bem? Então, pronto, eu tenho aqui o... Ok. Por que faz sentido falarmos sobre parentalidade? É um assunto que, por aí no meio secular, tem tido muita ênfase. Então, aqueles que não são cristãos, muitas vezes acabam por ser mais zelosos do que nós, né? Então, esse tema tem sido muito divulgado na psicologia, muitas vezes de modo errado. E uma coisa que quero salientar muito hoje é que essa parentalidade que falamos aqui está sob a alçada de Deus, né? E Ele é o Senhor da psicologia. Ele é o grande psicólogo. Eu só sou um instrumento, né? A psicologia humana é apenas um instrumento nas mãos de Deus, né? E quando tiram Deus da jogada, aí surgem linhas teóricas que só dão mesmo maus resultados. Mas hoje vim falar sobre a parentalidade cristã, né? Então, por que faz sentido? Aqui não consigo ver muito bem, mas por quê? A família, ela é a primeira instituição de Deus, e falávamos ontem sobre isso, antes mesmo do que a igreja. A família é a primeira instituição de Deus, né? Ela é o primeiro ministério do cristão. Então, aquele que tem a graça de casar, de ter filhos, esses são
os primeiros alvos da nossa missão de evangelizar, da nossa missão de transmitir a palavra, não é? Então, porque muitos pais cristãos têm estado perdidos. Às vezes deixamos muito esse tema, talvez, da parentalidade para os psicólogos, e esquecemos que a Bíblia tem ali muito conteúdo do que a psicologia se vale também, não é? Também porque a geração seguinte depende da fidelidade e também da entrega da geração atual. O que nós fazemos com os nossos filhos tem repercussões, né? A minha filhinha tem 2 anos, eu já vejo repercussões do que eu fiz quando ela tinha 1 ano, quando eu tinha meses de vida, né? Isso me dá aqui um temor muito grande, né? Porque a igreja precisa ser um lugar de apoio à parentalidade. Então isso faz muito sentido, a igreja ser também o local em que o crente é munido de estratégias, não é? É claro, o louvor é muito importante, a pregação da palavra em outros temas, é claro, né? Eu amo a pregação expositiva, eu amo quando se estrincha o texto, né? Mas por que também não falarmos de parentalidade e olharmos na Bíblia o que a Bíblia fala sobre isso? Estrincharmos a Bíblia para vermos qual é o padrão de Deus para o pai cristão, para a mãe cristã, para os filhos cristãos, né? Então isso faz muito sentido, irmãos. Então, para além daqueles pontos todos, saliento esse, como já falamos, né? E ontem gostei muito da nossa conversa, porque vimos que, né, eu, Gisele, Jorge e Mi, temos aqui muitos pontos assim, convergentes, né? Em termos de parentalidade, falo isso porque a Gisele também é psicóloga e é tão bom quando encontramos aqui esse match, né? Então, somos, ou devemos ser, bons mordomos daquilo que Deus nos dá. Falávamos aqui de dízimo, né? O sermos bons mordomos é devolvermos a Deus aquilo que é dele, né? Deus nos deu recursos, nos deu pessoas à nossa volta, relacionamentos, né? Devemos ser muito bons mordomos das pessoas que Deus coloca na nossa frente, né? Uma cliente onde o pastor vai fazer ali um trabalho com ela, né? E aproveita ali um momento para pregar, né? Mas antes disso a família, antes disso o filho, a filha, né? Pai e mãe, eles são o alvo do nosso trabalho como bons mordomos das bênçãos de Deus. Então, a parentalidade, e é bom também frisar isso, essa apresentação hoje eu tentei que não soasse uma sessão de psicologia, porque eu dei a mesma sessão para pais lá da escola onde eu trabalho, né? Mas quando eu preparei, pensei, uau, mas faz todo sentido adaptar a realidade da igreja, é tão bom isso, é tão bom quando a vida cristã, o trabalho se encaixam, e eu com muito gosto adaptei essa mensagem aqui à nossa realidade, né? Parentalidade gera satisfação, gratificação e realização. Eu queria pedir para minha esposa, amorzinho, para abrir em Provérbios 23, 24, por favor. E os irmãos também podem abrir para termos aqui esse texto como primeira base. Provérbios 23, 24. Amém. Então, parentalidade é bênção, né? Acarreta responsabilidade e exigências na educação de crianças e jovens saudáveis. E é um chamado, sobretudo, espiritual. Parentalidade é um chamado espiritual. Desenvolve-se e transforma-se ao longo da vida consoante as necessidades, características e idades dos filhos. Então, eu sendo pai de uma menina de 2 aninhos hoje, não serei o mesmo quando ela tiver 10, não serei o mesmo quando ela tiver 20, não serei o mesmo quando ela tiver 30 e assim por diante. Quando é responsiva e sensível, a parentalidade constitui-se como a base para o desenvolvimento social, emocional, psicológico e acadêmico das crianças. E o meu trabalho na escola visa não só os alunos, mas em especial os pais, que é um trabalho preventivo. E muitas vezes pensa-se no trabalho da psicologia, da intervenção apenas com a criança, né? Mas os pais têm um papel essencial, determinante, né? E aquilo que nós plantamos hoje, vamos colher amanhã, né? E o impacto que isso tem é fenomenal, tanto para bem como para mal.
A nível, por exemplo, social, os pais como sendo aquele elemento de segurança, né? A criança tendo aqui uma boa base, uma base segura, consegue explorar o ambiente com mais tranquilidade, mais segurança, lá está. E desenvolve-se bem a nível social. A nível emocional, quantos traumas nós vemos por aí na vida de tantas pessoas que tiveram um relacionamento muito aquém do necessário, muito prejudicial com pais, né? Psicológico também, acadêmico. Falo muito com os pais sobre o papel deles em estabelecimento de rotinas. Ou seja, a parentalidade diz muita coisa, é muito importante. Aqui, não sei se conseguem ver, mas salientei alguns dos pontos que hoje estão envolvidos quando falamos dessa temática, não é? As tecnologias, hoje vou tentar tocar um pouquinho nesse ponto. Regras e limites, gestão comportamental, desenvolvimento espiritual, já vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Os papéis na dinâmica familiar, desenvolvimento emocional e mental, comportamentos de risco na escola, ali não consigo ver muito bem, confesso que já não recordo, mas saúde e segurança, os desafios de conciliar a vida profissional e familiar, entre outros, né? Começamos aqui então por uma parte da parentalidade que eu acho que é muito importante e diz respeito à autoridade. Quando eu fiz essa pergunta para os pais nessa sessão, né, a família é ou não uma democracia? Fiquei surpreso com algumas respostas que eu vi. Queria vos fazer essa pergunta: a família é ou não uma democracia? Eu não estou ouvindo. É ou não é? É. Será? E atenção que é uma pergunta difícil de responder. Por quê? Hoje nós associamos a boa psicologia, as boas práticas parentais, a algumas coisas que vamos ouvindo, que vamos vendo, que vamos lendo, né? Mas, irmãos, a verdade é que a família não é uma democracia. Mas eu entendo o que alguns aqui pensaram, né? É uma democracia, talvez no sentido em que todos têm voz. Como? Direitos e deveres, concordo, sim. Todos têm ali voz, todos têm direitos e deveres, com certeza, né? Mas quando eu falo em democracia, como todos tendo o mesmo papel de poder, aí não, né? Família não é uma democracia nesse sentido. Se os pais acreditam que a família é uma democracia, que há igualdade na família em termos de papéis, aí eles tendem a evitar exercer a autoridade e recorrer à disciplina. E quando preparei essa mensagem, eu pensei muito numa tal de psicologia positiva ou parentalidade positiva. Não digo que 100% dela seja má, mas algumas coisas são bem prejudiciais. Porque a psicologia ou a parentalidade positiva prega isso, né? É não dizer o não, é levar a criança a perceber que, né? Eu não atribuo castigo, eu não atribuo consequência, eu deixo porque um erro é um tropecinho no caminho, é aprendizagem, não digo que não seja, né? Mas aqui a autoridade, a educação, tem muito mais que se lhe diga, como os portugueses falam, né? A família não é uma democracia, o poder e a responsabilidade não podem ser distribuídos de forma igualitária. E segundo a Bíblia, o papel de autoridade, de educação em casa, cabe a quem? Cabe aos pais, né? Claro, marido e mulher com papéis diferentes, mas os pais têm o papel aqui de educar, de instituir limites. Eu uso sempre uma analogia que não sei se funciona muito bem. Tenho visto ao longo do tempo que esse cara tem que mudar aqui a analogia. Mas a criança, ela é como uma ovelhinha. Quando tem o cercado do pasto muito grande, muito largo, ela se perde. É muito espaço para explorar, meu Deus, por onde eu começo? E fica desorganizada. Quando o cercadinho é muito apertado, ela se sente castrada, já não tem liberdade para fazer nada. Então, aqui, a autoridade tem que ser, né, na medida certa, mas tem que haver autoridade, tem que haver disciplina. Já vamos ver isso mais um pouquinho para frente. A Bíblia institui os pais como autoridades legítimas sobre os filhos,
e não o contrário. Não irei abrir cada um desses versículos, porque já vi que o tempo está a passar, né? Mas para verem que há base bíblica disso. E se quiserem, depois eu posso passar esse PowerPoint para vocês, né? Mas temos ali vários textos que vão desde o Velho até o Novo Testamento, né? A autoridade deve ser exercida com humildade, sabedoria e amor. E aí eu pego no que a senhora estava ali a dizer, né? Quando eu tenho humildade, quando eu tenho amor, eu dou espaço para o meu filho falar. Eu dou espaço para ele expressar o que ele quer, expressar o que ele pensa, né? É claro, a última palavra, com amor, com sabedoria, será a minha, não é? Mas tem que haver também essa tensão, não é? Pronto, o PowerPoint está aqui a faltar um bocadinho, mas a Bíblia então apresenta essa base para o cristão, ele instituir essa sabedoria, essa autoridade com sabedoria. As crianças pequenas, para se sentirem seguras, precisam que os pais assumam o controle do seu comportamento e tomem decisões claras, pois elas não podem tomar decisões sozinhas. Mais um ponto aqui que a psicologia positiva erra. Às vezes atribui-se à criança demasiada responsabilidade que ela não tem uma capacidade biológica para assumir, né? Nós temos que ser faróis, temos que ser aqui condutores das nossas crianças. E elas têm que ser ensinadas a partilhar, a esperar, a respeitar os outros e a aceitar a responsabilidade pelo seu comportamento. Isso sim, instituindo com amor, né? Estabelecendo limites, fazendo com que a criança perceba também os seus erros, né? E para isso ela tem que ser direcionada. Os pais devem usar o poder de forma responsável, como já falamos. Importa selecionar os problemas que exigem uma disciplina firme e uma supervisão mais rigorosa, e aqueles em que as crianças podem ter uma palavra a dizer, como por exemplo uma escolha simples. Nada que nos constranja muito essas verdades aqui, não é? Importa promovermos relações de cooperação na família e estimular a autoconfiança e a autonomia das crianças. E aqui agora, se calhar, alguns pensam, ok, Mateus, mas então até que ponto que eu devo deixá-la, né, deixar o meu filho, a minha filha, seguir o caminho dele ou dela sem estabelecer ali limites? Não é à toa que nós contamos com o Espírito Santo para isso, né? Mas sim, temos que estar ali sempre a pensar no equilíbrio. E lá está, sermos humildes para reconhecer erros também, não é? Trocarmos muitas experiências com outras pessoas, não nos fecharmos em copas na nossa educação, né? Há muito conteúdo cristão sobre parentalidade muito bom, e que se calhar deviam ser mais espalhados por aí, né? Mas lá está, seguindo em primeira mão a Bíblia como nossa regra de fé e prática, né? Atentarmos ao que a Bíblia fala, pensarmos de um modo muito crítico, usarmos a nossa razão que Deus nos deu, né? E buscarmos o melhor para os nossos filhos, não para os outros, né? Mas adaptarmos, primeiro tendo a Bíblia como regra e adaptarmos a cada situação, como vimos aqui, né? Tenho que balancear muito, ter ali muito equilíbrio entre um estilo mais autoritário e castrador, que não deve acontecer, mas também evitarmos o estilo mais permissivo, que também só dá estrago. As ordens e a disciplina devem ser contrabalançadas com carinho, elogios e sensibilidade. Aqui falamos da educação firme, mas com amor, né? Isso também fala muito com os pais lá na escola. Alguns adotam aquela filosofia de corrigir, de punir, de castigar. Ok, que seja feita em amor, que seja feita de modo que a criança perceba o que fez, que ela perceba o referencial, o que Deus espera dela, né? E perceber que o pai está a corrigi-la, ou a mãe estão a corrigi-los, ou a corrigi-la, a criança, com amor. Não no momento da raiva, não no momento ali da frustração minha com a minha filha, né? Mas depois com ternura aplicar a correção na medida certa. Então vemos aqui o que se deve não fazer, né? Então, por um lado temos aqui o que não se deve fazer, por exemplo, dar ordens confusas. A criança necessita aqui de congruência naquilo que falamos. É a velha história do pai e da mãe. O pai fala uma coisa, a mãe fala outra, né? E para isso há aqui uma solução muito simples. Quando a minha filha vier fazer isso, eu falo, olha, o que a tua mãe disse? Né? E o inverso também. O que teu pai disse? Para ver congruência.
A criança, o comportamento da criança é cada vez mais adequado consoante a congruência que ela percebe no ambiente em que ela está inserida. Quanto mais ela percebe sentido, consistência, não ordens e abordagens confusas, né? Devemos evitar também sermos incoerentes com rotinas e regras, castigar de forma exagerada, adaptarmos sempre a pena ao crime, como se diz, né? Gritar, ameaçar ou humilhar, esperar que a criança adivinhe o que fazer, exigir tarefas que estão além da capacidade delas. Devemos evitar isso. Por outro lado, estabelecer rotinas e regras, dar ordens claras, supervisionar a criança, atribuir tarefas e definir consequências adequadas, né? Vamos seguir aqui que já estou a ver o tempo a passar. Então, um dos primeiros lugares onde as crianças têm um contato com a autoridade, com a noção de obediência, é a família, né? O primeiro contato que a criança tem com a noção de que ela tem que obedecer a um padrão de comportamento é em casa, é na família. Daí a importância da família. Eu vejo que essa igreja tem, né, muita preocupação com esse ministério também, né? Muito por contributo aqui do Jorge e da Gisele, que trouxeram muito conhecimento, por já trabalhar com isso no Brasil, né? E falavam sobre isso ontem. Eu sou brasileiro, português, e noto aqui muitas igrejas cá no país que ainda não têm essa preocupação, né? Não tem um ministério de missões, por exemplo, não tem um momento missionário no culto, né? Notamos que essa igreja dá valor à família, dá valor a missões. Já vou fazer aqui a ponte entre missões e família, não fiquem confusos, mas família, ela é importante, porque é o primeiro local onde a criança percebe muitas das coisas que irão ter repercussões na sua vida, e especialmente relacionamento com Deus, né? A noção de obediência a um padrão estabelecido por Deus que está na Bíblia, né? À medida que ensinamos nossos filhos a compreender a autoridade e a submissão, estamos a prepará-los para obedecer a Deus. Isso é evangelismo, né? Isso é discipulado. Então, é importante termos essa atenção a esses pormenores também, né? Vivendo com alegria e obediência sobre todas as autoridades que Ele estabeleceu. A minha noção de respeito à autoridade a nível vertical irá me ajudar depois na minha noção de obediência à autoridade horizontal. Seja pais, seja o adulto, né? Seja a professora, seja qualquer outra pessoa. E não só autoridade em termos de papéis, mas respeito mútuo pelo meu coleguinha, né? Por outra criança, por outra pessoa, até mais novo que eu, né? A disciplina envolve conter o comportamento pecaminoso e aplicar os padrões de Deus. A disciplina começa com a repreensão e a instrução. Notamos aqui que disciplina também tem muita base bíblica, né? Tal como Deus disciplina os seus filhos, né? Os pais também devem fazer. A disciplina deve ser consistente, como já vimos. A instrução deve preceder a disciplina, porque assim torna mais eficaz. Aqui já pego na parte mais pedagógica da coisa, né? Eu quero que meu filho me obedeça, então eu devo ensiná-lo a obedecer, eu devo instruí-lo primeiro, né? Não é dar ali um castigo no vácuo, mas ele tem que saber qual é o padrão, ele tem que saber o que é esperado dele. E aí, se ele depois fere esse padrão, aí corrijo, né? Mas temos que instruí-los também, porque quando eu instruo, depois a obediência torna-se muito mais frequente e mais eficiente também. Cada momento de disciplina é uma oportunidade para evangelizar. E temos já, ao longo do tempo, instituído algumas rotinas com a nossa filhota, a ponto de ela já pedir a Bíblia, né? E vamos com ela ali na caminha dela, abrimos a Bíblia da mamã, que é a nossa Bíblia, e depois a Bíblia dela, que é uma Bíblia com imagens e assim, né? E notamos como que no dia a dia é tão simples e tão bom vermos, né, como a criança ela absorve as coisas, né? Costuma-se dizer que a criança é uma esponja tremenda, não só naquilo que fazemos, mas como reagimos. Eu acho que absorve ainda mais os nossos padrões de comportamento, de reação, do que meramente aquilo que fazemos. Elas absorvem não só o que falamos, mas como falamos, né? A linguagem verbal, mas também a não verbal. Então, criança é uma esponja, e isso que me assusta,
quando eu penso no discipulado, como penso no evangelismo, eu tenho que ser ali um modelo de Cristo fantástico. E meu Deus, como é que eu consigo isso se não for o Espírito Santo, né? Então, disciplina, né? A correção é evangelismo. O foco central da educação dos filhos é o Evangelho. E é preciso direcionar não só o comportamento dos seus filhos, ou aliás, dos nossos filhos, mas também as atitudes do coração deles. Aqui eu penso já em trabalhar com a criança o porquê que ela faz isso, né? A noção de pecado pode vir daí. Trabalhar o pecado, trabalhar mesmo a queda do homem, né? Gisele ontem contava do Miguelzinho, que evangelizou uma senhora que estava a trabalhar com ele, uma profissional, e ele começou por aí, do pecado, e traçou todo o plano da salvação a partir do pecado, né? Fazemos isso com nossos filhos, já é meio caminho andado. Aliás, é praticamente todo o caminho já, né? É muito importante isso. Então vemos também aqui a parte da disciplina da educação como evangelismo. É necessário mostrar não só o que do seu pecado e fracasso, mas também o porquê. Devemos ajudá-los a perceber e a ver que Deus opera de dentro para fora. Vou correr aqui, meus irmãos. Cada momento, pronto, já vimos, né, que é o momento para evangelizar. Devemos ajudá-los a compreender o que é o pecado e as suas consequências. Isso leva, como eu já disse, à cruz de Cristo. E assim realçamos a necessidade de um Salvador. Isso proporciona oportunidades para mostrar a glória de Deus, que enviou seu Filho para transformar os corações caídos e levá-los de volta para Ele. Então, falamos sobre disciplina. Então, um aspecto importante a se ter em conta. Mas, cara, quando falamos em disciplina, pensamos muito aqui numa questão mais de pontuar comportamentos, de corrigir aquilo que não é esperado, né? E com certeza. Mas não podemos esquecer da outra parte, que é a parte que muitas vezes falha. Não só fora da igreja, mas dentro também, que é o elogio. Aqui falamos até aqui de disciplinar, instruir, agora eu falo de nutrir, trabalhar a autoestima, não é? Trabalhar aqui a parte mais do autoconceito, a noção daquilo que eu sou capaz de fazer. E também para a criança, o que ela ouve, o que ela vê em casa é também determinante, né? Então falamos aqui agora da importância do elogio, que também é uma outra prática boa a se ter em conta na parentalidade cristã. As crianças, elas repetem os comportamentos que recebem atenção positiva. Elas reforçam comportamentos quando são notadas, elogiadas. Então aqui é uma dica para a educação, né? Eu quero que a minha filha se porte de determinada forma, eu tenho que reforçar esse comportamento. Isso é psicologia pura, mas é prática. Isso é verdade, né? Agora, há também a tal da atenção negativa, que também pode reforçar comportamentos, né? Então não é incomum na escola, lá alunos que se portam muito mal e continuam a se portar mal, porque eles recebem a atenção que eles necessitam. Uma atenção que não é boa, é má. É uma palavra mal criada que é dirigida a eles, mesmo um sopapo na orelha, né? Um denegrir da imagem. Isso também atrai atenção negativa, mas atrai atenção, né? Temos que ter atenção àquilo que nós fazemos aos nossos filhos, porque eles vão colher dessa atenção que lhes damos, e que seja uma atenção positiva, né? Os pais devem estar atentos para apanhar comportamentos positivos no momento em que ocorrem. Não só apanhar quando o filho está ali fazendo alguma asneira, mas apanhar quando está se portando bem, e elogiar isso, reforçar, né? Se alguma vez apanharem os vossos filhos a ler a Bíblia por sua própria conta, reforcem na hora, né? No momento. Se estiverem ali a orar, né? Reforcem o filho. Ó, filho, fico muito feliz com isso, muito orgulho que eu tenho de ti, né? Elogios devem ser específicos, escrevendo claramente o comportamento, né? Não é só assim, filho, olha, fantástico, hein? Olha, maravilha. O que, pai? Olha, maravilha. Não, tem que ser específico. Filho, gostei que tu fizeste isso, aquilo, outro, depois fizeste aquilo, outro. Muito bom, olha, assim gosto. Muito bem. A criança, ela necessita de mais detalhes, né? Senão não vai compreender. Ela sabe que fez algo de bem, mas o que eu fiz, né? Mostrar entusiasmo no elogio também é uma outra coisa importante.
Filho, olha, parabéns, estamos ali na Bíblia, olha, maravilha. Não, filho, olha, fantástico, meu Deus amado, que maravilha, né? Criança, opa, pera lá, né? Um pouco como o pastor Ramon é, assim, muito animado, né? Fantástico, já reforçou vários comportamentos aqui, pastor Ramon, né? Mostrarmos aqui entusiasmo também é determinante. Evitar elogios misturados com críticas é outra coisa. Olha, tocas muito bem guitarra, mas ali naquele acorde ali estava mais ou menos, né? Ou seja, o elogio com crítica. Ok, mas o que é para valorizar então? O elogio ou a crítica? Né? Ali pus também, olha, muito bem, mas podia ter feito melhor. Não, né? A Bíblia nos convida a sermos bons mordomos, a sermos zelosos naquilo que fazemos, termos atenção, sermos excelentes, sejamos excelentes, né? Na nossa parentalidade. Elogiemos imediatamente após o comportamento positivo. As crianças pensam de forma concreta, portanto, elogios sobre ações visíveis funcionam melhor que conceitos abstratos. É engraçado isso. Olha, é muito inteligente. Ok, a criança pensa, ok. Mas se eu falo, olha, arrumaste muito bem o teu quarto, né? Estavas ali a Bíblia, fiquei, olha, muito satisfeito. Para ela vai valer muito mais o elogio que ela consegue ver, apalpar, aquilo que é materializável, do que algo, um conceito abstrato como ser inteligente. O que é ser inteligente? Não sei, né? E elogiemos as tentativas e não apenas os resultados. Isso também bato muito nessa tecla com os pais, né? Há pais que não descansam, que não param de criticar enquanto o filho não atinge as suas demandas de perfeição. E meus amados, perfeição só na glória, né? Temos que elogiar a tentativa, temos que elogiar ali o esforço do filho, né? E não só digo do filho, do cônjuge também, do pai e da mãe, né? Também conta. Elogiar não apenas as ações e conquistas, mas também aquilo que a criança é, né? Eu não posso elogiar apenas aquilo que a criança faz, mas eu devo sempre voltar a palavra e dizer, em primeiro lugar, tu és amada, em primeiro lugar, tu és filha, foste eleita, né? Foste eleito, foste escolhido, tens um Pai Celestial que te ama mais do que tudo, como diz a música que cantava na minha altura do Brasil, por você Deus muda o céu e até para o mundo, né? Você é importante para Deus, ele diz isso aos nossos filhos, né? Não meramente o que ele faz, mas aquilo que ele é. Opa, vou aqui, ó. Evitemos comparações e jamais humilhemos ou critiquemos em público. Também outra coisa a ter em conta, né? Muito cuidado com o que nós falamos aos nossos filhos quando outros estão a ver. E não só a igreja, família, no meio assim mais familiar, às vezes a gente solta mais a franga, né? Errado. Tem que ter muito cuidado também, porque a criança ela se sente exposta, né? Duas pessoas a elogiar duplicam o impacto. Então, aproveitemos aqui, ao menos em família, para elogiar, né? Mãe e pai, elogiar a mesma coisa, a mesma ação. Critique o comportamento, não a criança. Atenção, né? Olha, tu és mal criado. É diferente do que eu falar, olha, o que fizeste não foi certo, né? É engraçado isso, já ouvi várias vezes na minha frente, né? Pais a falar, mas olha, só fazes asneiras. Epa, tu és assim, assim, assim. Eu estou a definir a criança, aquilo que eu falo, e uma vez que se diz isso, ok, mas quando vira ali um padrão, a criança começa a absorver aquilo, e aquilo começa a virar já um esquema de pensamento, que depois vem no automático já. Quando erro, mas eu sempre faço asneira, né? Então temos que ter muito cuidado com as palavras que dizemos, que sejam sempre palavras de bênção, não de maldição, né? Então vamos seguir um pouquinho mais, meus irmãos, e acho que aqui... ok. Pronto. Eu tomei a liberdade de tocar nesse assunto, tá? E espero não sair um pouquinho daqui do que foi o proposto, e nem também me alongar muito mais no tempo, mas somos bons mordomos daquilo que Deus nos deu, que façamos nossos filhos serem também bons mordomos daquilo que talvez é das coisas mais preciosas, que é o tempo. E perde-se muito tempo hoje em dia com as tecnologias, e nós temos muita culpa no cartório, né? Nós pais, nós adultos temos muita culpa no cartório. E a questão, irmãos, é que
é um assunto tão batido, esse das telas com os filhos, mas para meu espanto, e creio que vosso também, parece que quanto mais se fala, nada muda. Ainda vejo crianças com uma carga de consumo de telas, não só telemóvel. Esses dias mamãe falou, olha, deixei meu filho de castigo sem telemóvel uma semana. Que bom! E o tablet, televisão também? Não, tablet deixei. Tablet também, na mesma. Temos que perceber que as telas em si são um malefício para a criança. Mas lá está, eu antes de ser pai, pensava do modo mais rígido, e mesmo corrigia os pais que deixavam a criança ali eventualmente no almoço, no jantar ali com o telemóvel, né? Depois de ser pai é que eu vi que, né? Então lá está, não é o ideal, mas é o possível, mas temos que correr atrás do ideal, né? E o ideal é esse: tempo diário de ecrã, abaixo de 3 anos ou menos, evitar por completo. Ali o cérebro está num pico de desenvolvimento que todo vício aqui pode exercer um impacto muito maléfico. Dos 4 aos 6, limitar a 30 minutos por dia. 7 aos 11, 1 hora por dia. 12 aos 15, 2 horas por dia. Isso são dados da OMS, né? Já estou a ver aqui algumas carinhas a pensar, Mateus do céu, isso não é possível, isso que é, né? Irmãos, eu creio que é difícil e sinto na prática isso, mas lá está, com consistência, sem desistir, temos que começar por algum lado e ter essa atenção de não ser logo a chupeta que nós damos ao filho ou à filha, né? Ok, filho, cala-te aí, está aqui o telemóvel, né? É muito importante limitar o tempo diário de ecrã, né? Até 60 minutos por dia para crianças dos 3 aos 5 anos e 90 minutos por dia para crianças dos 6 aos 8. Vídeos, televisão, jogos em dispositivos e computador devem ser contabilizados também como tempo de ecrã. Ser persistente e consistente nesses hábitos. Não permitir o uso de dispositivos durante as refeições é outra coisa muito importante, porque na refeição temos muito acesso a informações preciosas dos nossos filhos. Vários pais já me disseram, Mateus, mas eu chego a perguntar algo para ele, só fala sim, não, ok, só foi boa pai, foi boa, sim. E já me põe para canto. Se calhar porque o pai ou a mãe chega ali e quer fazer um interrogatório e a criança já arma-se, né? Põe uma armadura para só responder ali o essencial, né? Na refeição ou numa outra atividade que a criança faz com o pai e com a mãe, em que ela está com as defesas mais embaixo, às vezes aqui ela solta ali uma informação que o pai, deixa eu pegar nisso aqui, né? Ela baixa a guarda e começa a partilhar coisas que se calhar no outro contexto não iria partilhar. Portanto, refeição pode ser aqui um bom momento mesmo de convívio, de conversa, de partilha. Entregar o telemóvel antes de dormir. Não é incomum eu saber de casos de crianças que vão dormir às 2 da manhã em plena semana de aulas, né? E ficar lá no WhatsApp do grupo da escola e estão lá, né? Evitar o uso de telemóvel até 2 a 3 horas antes de dormir. Também, aqui já falamos num conceito que é higiene do sono. Tudo que eu faço para tornar o meu sono mais reparador, um sono de maior qualidade e que faz bem para a minha saúde. E não usar o telemóvel ou televisão ou tablet ou afins como forma de induzir o sono. Vou passar aqui um pouquinho mais rápido só para... Quais são as consequências disso? Porque é importante falarmos sobre isso. E tudo isso que eu trouxe, meus irmãos, eu procuro sempre buscar na literatura científica. Não é coisa de Facebook, né? Não é coisa assim de, alguém falou. Não, é mesmo algo baseado, né, na literatura. Portanto, as consequências de um uso abusivo das tecnologias envolve, por exemplo, dificuldades no controle de impulsos. Vamos falar aqui de uma componente que é muito presente hoje em dia, né? Crianças que gerem muito mal a frustração, maior impulsividade, passividade no desenvolvimento cerebral, dificuldades de concentração, maior agitação motora e menor rendimento escolar. São mesmo coisas
verificáveis, são mesmo coisas prejudiciais, né? E que tanto prejudicam agora como irão depois, também daqui a uns anos, ter as suas repercussões. Perturbações do sono, alterações emocionais, frustração e dificuldades em lidar com o aborrecimento, né? Crianças hoje que não conseguem lidar com o tédio. Na minha escola, infelizmente ainda, eu sou psicólogo em 4 escolas, fazem parte de um agrupamento. E em todas elas ainda não se conseguiu abolir o telemóvel totalmente, né? E quando se passa essa ideia para os pais, alguns até chegam a dizer: mas olha, e meu filho vai fazer o quê se não tiver telemóvel? Fazer o quê? Vai ficar aborrecido, não é? Aí eu penso: uau, grandes descobertas, criações da história surgiram do tédio, né? O tédio fomenta a criatividade, o tédio fomenta a autorregulação. Façamos nossos filhos terem mais tédio, né? Vamos continuar então, irmãos. Sono também é outra coisa que achei importantíssima de se trazer aqui, não é? O sono é imprescindível para um desenvolvimento tanto psicológico, né, mas também físico. Tem a função regeneradora, de recuperação, tem a função também de regulação hormonal, crescimento, etc. E o sono, eu lembro da minha experiência. Sempre fui uma pessoa que tive problemas com o sono, seja por más rotinas, né? Seja por, lá está, ansiedade, etc. E vejo o impacto que isso teve hoje na minha adultez, né? Se calhar, lembro de ir dormir em plena quarta-feira, meia-noite, porque quis assistir a final da Libertadores. E estava lá eu todo empolgadaço, né? Ia dormir meia-noite, 1 da manhã, e acordava 6h30 no dia seguinte. No dia seguinte não, era o mesmo dia já, né? E isso virou aqui rotinas e prejudicou na escola, prejudicou no meu próprio comportamento com meus pais, né? Então o sono tem mesmo muita importância. Durante o sono é filtrada toda a informação recebida e feita a integração de aprendizagens, né? E a privação do sono afeta em muito, né? Processos cognitivos a nível superior, falamos de atenção, linguagem, memória, raciocínio abstrato, entre outros. Gera uma maior atividade motora, impulsividade, desatenção, dificuldade de aprendizagem, entre outros. Então, outra coisa, irmãos, quando a palavra nos convida a sermos cristãos diligentes, né, que trabalham com atenção, né, que são dedicados, isso também importa. Isso não é só assunto de um psicólogo chato, né? É a mesma palavra que nos convida a isso. Estabeleçam um padrão de rotinas, né? Já falamos sobre o telemóvel, então 2 horas antes do sono ou da hora de dormir, evitar telemóvel, evitar jantares muito tarde, porque a própria digestão tardia prejudica a qualidade do sono. Sei que alguns aqui pensam: Mateus, eu depois de comer aqui uma feijoada, durmo tão bem com o pandu cheio, né? Até pode dormir, mas a qualidade do sono não é a mesma. Apostem, né? O ambiente do quarto deve ser adequado, com pouca luminosidade, sem ruídos. Evitar atividades físicas excessivas nas 2 horas antes de dormir. Ver. Não permitir o uso de bebidas estimulantes, isso também é usado dizer, né? Preferir refeições mais ligeiras até 2 horas antes de dormir, como eu já falei. Aqui não conseguem ver, mas para cada idade temos aqui o número de horas adequado, né? Do que me recordo, creio que até o 1º ou 2º ano, 12 a 16 horas, né? Depois, dos 3 aos 4, se não me engano, 11 a 14, depois o número vai descendo, mas há sempre o mínimo necessário. Na nossa adultez, o ideal é 8 a 10 horas, né? Sei que muitos aqui já pensam: Mateus, isso também é impossível por causa da minha rotina. Compreendo. Mas se tiver a oportunidade de reaver isso, faça. E tentemos dormir sempre de um dia para o outro. Ô Mateus, dormi 10 horas, cara. Poxa, fui dormir à 1 da manhã e acordei às 11. Do ponto de vista biológico, dormiste muito menos. Em termos de resultado, em termos de recuperação da energia, não é? Então sempre de um dia para o outro. Consequências de um número insuficiente de horas de sono.
Falamos aqui, dificuldade de aprendizagem, déficit de atenção. Hoje é uma temática muito presente no imaginário, tanto brasileiro, português e mundial, né? Que é a tal do TDAH. Muitos diagnósticos de TDAH por aí têm a sua gênese em distúrbios do sono. Muitos, né? Toda vez que eu vou fazer um diagnóstico, até tem algum cuidado, porque, ok, mas como é que é o sono? Como é que é o padrão de sono? Descansa do que tem para descansar, né? Como é que é a qualidade do sono? Então notem que é importante isso. Impulsividade, outras perturbações do sono, como já vimos, sistema imunológico vai abaixo, uma desregulação hormonal, dificuldade de autorregulação e por aí vai. Irmãos, eu peço desculpa se calhar estou a usar algumas linguagens muito técnicas, mas só para salientar mesmo que o que estou a trazer para vocês aqui é coisa que não é... Às vezes pensamos, né? Porque é cristão, se calhar é uma colagem inferior, não é? Não, é mesmo aquilo que a ciência defende. E ciência e Bíblia não são necessariamente contrárias, né? A fé e a razão andam juntas. A fé vai mais longe, mas elas andam juntas, né? Então, outra coisa que eu acho muito importante, e se calhar isso também, juntamente com a disciplina, é algo que me assusta muito, o exemplo. Falei aqui agora há pouco, crianças são esponjas, né? Então, a influência mais profunda no desenvolvimento moral e espiritual de uma criança é o exemplo dos seus pais, né? A igreja é importante, com certeza, né? Mas começa em casa, começa ali na vida de segunda a domingo. Não é só no domingo na igreja, ou na quarta, né? Ou em outras programações, mas é na vida diária. Mais do que palavras, são as atitudes diárias dos pais que moldam a fé, o caráter e a visão de Deus nos filhos. Fujamos da hipocrisia. Atenção. E a hipocrisia às vezes não está naquilo que falamos, mas está na reação. Até o que falamos está tudo ali direitinho, baseado ali nos ensinos do apóstolo Paulo, né? Seguindo ali as cartas ali à risca, lendo o Sermão do Monte de cabo a rabo, mas a minha reação já não é condizente com aquilo que Jesus defende, que Jesus prega, né? Fujamos da hipocrisia, porque as crianças estão atentas. Isso me assusta muito, irmãos, perdoem aqui a minha repetição, mas me assusta imenso, porque nós somos, ou devemos ser, o espelho de Cristo. Será que o Cristo que estamos a mostrar aos nossos filhos, de facto é Jesus Cristo? Ou é um Cristo que eu acho que está ali muito bem, né? Mas só ali uns porcentinhos, né? Fujamos da hipocrisia. As crianças formam a sua imagem de Deus observando os pais, né? O exemplo parental tem um peso espiritual, não é meramente ali de educação, uma coisa pedagógica muito mecânica, mas tem um peso espiritual. Se os pais demonstram amor, paciência, humildade, integridade, os filhos são mais propensos a abraçar esses valores cristãos. Agora, se eu prego um Jesus que é uma coisa e eu vivo outra, meu filho vai pensar, não, eu não quero esse Jesus, pai. Durante a infância, a primeira, a segunda infância, até vai na igreja, vai meio arrastado. Mas quando tiver ali autonomia para decidir o que quer, não quero isso. Isso vale também para o nosso vizinho, para outro ente querido, ente familiar, né? As pessoas estão muito atentas. Hoje, na mensagem que ouvimos lá na nossa igreja, surgiu a frase, eu gosto imenso dessa frase, que não sei se foi Francisco de Assis ou Santo Agostinho, não sei. Prega o evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. Se necessário, use palavras. Ok, o que isso quer dizer? Que tudo que eu faço conta. E meu filho é ali em primeira mão, ele vê tudo. Ele vê o meu acordar. Ele vê ali, quando está só eu, minha esposa, minha filha, ela vê o que eu faço, ela vê como eu reajo, né? As crianças devem ver uma parte da própria natureza de Deus na vida dos seus pais. E aqui, irmãos, eu convido a relembrarmos lá o que está escrito em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito, né? E o fruto do Espírito é o resultado da atuação do Espírito na minha vida, né? E não é um fruto, como alguns defendem, né? Que vem assim, os gomos todos, já está. Não, aquilo é desenvolvido durante a caminhada, durante o processo de santificação. Então, busquemos isso, porque nossos filhos serão santificados também, através desse processo de santificação nossa, né?
Quanto mais os pais apresentam esses frutos do Espírito, em pensamentos, palavras e ações, mais seus filhos são atraídos pela maneira de vida dos pais. Caminhada cristã é uma bênção, não é um fardo. Se calhar alguns agora pensam, Mateus do céu, tanta coisa. Eu penso de fato a mesma coisa. É muita coisa mesmo para nós, né? Mas isso é bênção, porque nós temos o Espírito Santo que nos capacita, né? Podemos correr atrás de teorias e tirar doutoramentos e tudo mais, mas se o Espírito Santo não capacitar, eu vou cair, eu vou pecar, eu vou errar, né? E temos aqui o conselheiro, temos aquele que nos sustenta, né, diariamente, que nos guia nessa tarefa difícil. Pais que mentem, manipulam ou enganam, perdem credibilidade diante dos filhos. E aqui, irmãos, é aquela mentirinha pequena, do gênero, filha, diz lá que eu não estou em casa, né? Ligou fulano, depois eu ligo. Não vou ligar, mas deixa, tá, fala assim, né? Aquelas mentirinhas pequenininhas. A criança vai absorvendo isso e ela põe em prática depois, inevitavelmente, né? Então, temos que ensinar sobre a verdade de Deus. Aqui outra coisa, que também dá-me temor, né? O exemplo na nossa disciplina espiritual. A minha filha vai aprender a ler a Bíblia vendo-me ler a Bíblia. Ela vai aprender a orar me vendo orar, né? Ela vai aprender a importância de ir na igreja se eu for na igreja. Agora, se eu vou na igreja só quando calha, ou só quando há um evento, né? Ou como muitos católicos fazem, vão 2 vezes no ano, na Páscoa e no Natal, depois mais nada, mas sou católico, né? Não praticante, mas sou católico. Algo não bate certo aqui, né? Ou é ou não é, e a criança percebe esse padrão. A irmã olhou para mim, não sou católico não, sou cristão, ficou assim olhando, não sou católico, só usei o exemplo. Alguns pensam assim, sou católico praticante, não praticante, né? Não existe isso. E alguns evangélicos se fazem a mesma coisa. Eu sou evangélico, vou na igreja de vez em quando, mas sou evangélico, sou cristão. E a criança está lá vendo tudo isso. A tendência é que ela, no futuro, passará a ser também uma evangélica não praticante, né? Então temos que ter muito cuidado, irmãos, com aquilo que nós mostramos em termos das nossas disciplinas espirituais, né? Oração, leitura da palavra, ida à igreja, não só nos grandes eventos, mas uma vida de envolvimento, né, com a igreja. E para fecharmos então, irmãos, umas coisas muito práticas que eu também escolhi colocar aqui. Brinquem ou brinquemos com os nossos filhos. Gastemos tempo, né? Temos que investir uma boa tarde de brincadeira. Quando não há muito tempo, olha, abramos mão assim de ficar um pouquinho no telemóvel ou na televisão e façamos algo com eles. Passemos tempo. É a velha história do não apenas dar presentes, mas fazermos-nos presentes, né? O maior presente que podemos dar aos nossos filhos somos nós mesmos, né? Invista no seu casamento. Outra coisa, falavam sobre isso ontem na conversa, né? Bons frutos dependem de uma boa árvore, né? Investamos no nosso casamento, né? Os filhos depois são abençoados com isso também. Casamento é bênção, e os filhos são herança do Senhor e são frutos desse casamento, dessa relação, né? Investamos no nosso cônjuge. Não faz mal, filho, olha, ou filha, hoje mamãe e papai vão jantar fora. Ficas em casa com o fulano, com a fulana, com a avó, com o tio, né? Eles vão vendo, vão percebendo isso. Filho, agora a mamãe e papai têm que conversar aqui, tá? Vai lá brincar. Vai percebendo isso, né? Eu demonstro amor pela minha esposa de modo físico na frente da minha filha. Dou um abraço, um beijo, ela vai percebendo, né? E vai depois reproduzir um dia esse padrão de relacionamento no próprio relacionamento dela. Isso depois acontece. Aprendamos a controlar as nossas próprias emoções e a assumir os próprios erros. Quando falamos há pouco de autoridade e disciplina, né? Isso não quer dizer que eu não deva, diante do meu filho, reconhecer o meu erro. Isso não me diminui perante ele, apenas me dignifica, né? E nós crescemos ainda mais na visão dos nossos filhos.
Quando nós reconhecemos, não é aquela desculpa a qualquer coisa, não, quando há mesmo um erro, quando de fato reconhecemos perante Ele, olha filho, eu errei contigo, né? Uma coisa mesmo séria, isso tem muito valor. Procuremos educar, não controlar, são coisas diferentes. É a velha historinha ali da ovelha e o cercadinho muito pequeno, né? Que castra. Investamos em conversas, procurando saber como é o dia a dia do nosso filho, da nossa filha. Gastemos tempo para falar com eles, para estar com eles. Um bom desenho que fazemos com eles, né? A criança expressa-se muito pelo desenho. Ela projeta muita coisa no desenho, no brincar com peças, né? Façamos isso também. Irmãos, para terminar, eu peço imensa desculpa pela demora também. Salientar o que eu disse há pouco, acerca da dificuldade desse papel como pais cristãos que somos. Jesus lá, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5, fala: sem mim, nada podeis fazer. Jesus se importa com a parentalidade, Jesus se importa com a parentalidade, Ele se importa com nossos filhos, Ele quer nos capacitar, Ele quer que nós sejamos bons mordomos, não é? Isso faz muito sentido não só no âmbito pedagógico, da psicologia educacional, mas faz isso aqui, aliás, em primeiro lugar aqui, né? O mundo tem muito zelo em muita coisa, quando nós às vezes não temos o mesmo zelo. Tenhamos zelo, né? Nós estamos sob a alçada do verdadeiro psicólogo, com P maiúsculo, né? E ele nos ensina, nos capacita. A parentalidade cristã é um processo contínuo de discipulado em que os pais são chamados a refletir o amor, a verdade e a justiça de Deus no lar. E mesmo quando os filhos crescem, eles continuam ainda com esse papel. Os pais continuam com o seu papel de intercessão, de aconselhamento, né? Eles continuam sendo pais. O Espírito Santo capacita os pais a serem firmes, sem dureza, amorosos, sem permissividade e persistentes, sem se esgotarem, né? Eu falo para mim, e aliás essa mensagem foi em primeiro lugar para mim, né? Vai haver momentos de cansaço, se vai, já houve e tem havido, né? E a verdade é que eu creio que Deus dá uma unção especial para os pais, não tem como, né? Noites sem dormir, né? Aquelas birras em pleno supermercado, dificuldades, né, de aprendizagem que eu tenho. Mas como é que eu vou ensinar aqui agora a fazer essa conta, meu Deus? E Deus vai capacitando. Temos que estar atentos, porque Ele está sempre a falar. Fala através da sua palavra, fala a consciência, fala através da igreja, fala com o Espírito Santo, né? Deus fala, Deus se preocupa, né? Não é uma missão solitária. Deus caminha com os pais em cada etapa, dando discernimento, paz e força renovada. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Isso aplica-se também na parentalidade, não é? Isso nos dá muito alento. É difícil, claro. A santificação, a caminhada até a glória é muito difícil, é punk, né? Mas Deus nos capacita. Ele não nos deixou órfãos de modo algum. Nós somos filhos do Rei da Glória, né? Do psicólogo dos psicólogos, médico dos médicos, né? Então, irmãos, eu procurei hoje com essa mensagem não parecer uma mera sessão de orientação, né? Parental, mas me pus sob a alçada, sob o rigor de Deus, né? E fico até mais nervoso quando prego aqui para vocês do que na escola, porque aqui a responsabilidade é ainda maior, né? Então, irmãos, eu queria encerrar com uma oração. Eu queria pedir que Deus nos capacitasse, inclusive a mim, né? Sou profissional da área da educação, mas sou sujeito aos mesmos erros que aqueles que não são. Estamos sujeitos, né? Então, vamos agora orar e pedir que Deus capacite a cada pai aqui, que capacite aqueles que um dia serão pais, serão mães, né? E que olhemos mais para a Bíblia. A Bíblia traz muita coisa de que se vale a ciência, muita coisa, né? Às vezes esquecemos de olhar para a palavra e vamos procurar numa teoria aqui, num profissional ali, mas a Bíblia traz muitos ensinamentos preciosos. Aliás, tudo que ela fala, né? E aquilo
que falei aqui hoje se aplica especialmente agora à parentalidade. Vamos orar então, irmãos? Queria então que se colocassem de pé, por favor.